Boa noite a todos. Cleber Lira da Rocha, estudante aqui do curso de licenciatura em História. Agradeço a Deus e a todos os presentes pela oportunidade. O tema trazido aqui para essa apresentação do trabalho de conclusão de curso tem o título Queimadas na História da Bahia, da campanha de Canudos ao Cangaço. Tive como orientador o professor Eudes Mata Vidal. O objeto da pesquisa é sobre a cidade de Queimadas, que após servir de base de operações e hospital de guerra durante a Guerra de Canudos, teve sua vida modificada. Os munícipes perderam totalmente a rotina e passaram a ter uma sociedade totalmente diferente naquele local. Isso é um diferencial, isso fez com que a gente buscasse essa pesquisa. Então, houve inclusive o fenômeno da população civil diminuir e a militar aumentar, pois muitos fugiram abandonando suas casas e mesmo cedendo para os militares que iriam participar do confronto contra Antônio Conselheiro, em Canudos. E isso inviabilizou o crescimento local, entre outros problemas decorrentes do conflito. E passados cerca de 30 anos após, quando a cidade já voltava à sua rotina normal e até já estava crescendo, inclusive com a coletoria federal funcionando, que naquela época era de grande valia, vem outro choque. O bando de Lampião, que era o cangaço na época, chega à localidade onde acontece o episódio mais sangrento e impactante da história do município. Então o problema, como o nosso professor passou, o problema surge de uma dor, de um questionamento. Então, o que foi que fez com que eu buscasse isso aí? É saber qual o aporte histórico da cidade de Queimadas para a história da Bahia durante o final do século XIX e início do século XX, que é o recorte temporal entre os dois episódios. Aí está Queimadas, algumas informações, não vou buscar aí a fundo devido ao tempo, que é uma cidade de mais ou menos 30 mil habitantes, e ali área e tal, latitude e longitude. Os objetivos do trabalho. O objetivo geral é compreender a inserção da cidade de Queimadas em importantes acontecimentos históricos no final do século XIX e início do século XX. E temos como também objetivos específicos, dentro dos capítulos aí de desenvolvimento, compreender a relevância da campanha de Canudos e do Cangaço para a história do município de Queimadas e compreender como se concretizou a passagem de Lampião e seu bando na cidade de Queimadas. A metodologia. A metodologia utilizada foi um trabalho de pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, investigando fontes escritas e utilizando a história regional, a história social, como metodologia. Claro que aliado a isso, a corrente historiográfica da Escola dos Análises. O sumário, como a gente esquematizou o trabalho, né? Em introdução, os capítulos Queimadas e sua gênese, Queimadas, base de operações na Guerra de Canudos, o assalto a Queimadas, quando ele fala de Lampião, as considerações finais, referências e anexos. Bom, aí no primeiro capítulo, Queimadas na sua gênese, o povoamento local originou-se de duas fazendas, as Queimadas, que ficavam ali no pessoal chamado de Serra dos Cocós. Naquela região, Dona Isabel Maria Guedes de Brito, que era herdeira de Antônio Guedes de Brito, o qual disputou Casa da Torre e Casa da Ponte com Garcia Dávila, aquelas terras ali, e ele fez posse dessa terra, vindo até questioná-las na justiça na época do Brasil Colônia, e ela veio residir como herdeira nessas terras férteis à margem direita do rio Itapicuru, franqueando aos que ali quisessem fixar moradia. Assim começou o povoamento de Queimadas. Tempos depois, já em 1815, a gente separou ali outro parágrafo da nossa introdução, do nosso primeiro capítulo, sobre a igreja de Santo Antônio. Santo Antônio que é o padroeiro local, e desde os tempos dela, havia-se esse questionamento por não fazer igreja naquele local. Então, algumas situações enigmáticas envolvendo o santo, até mesmo a prisão da imagem
devido a um homicídio, qual ele foi acusado, a imagem foi para água fria. Tudo isso ocorreu nesse local, que fica para outra oportunidade de a gente detalhar mais. Então, essa mesma igreja, anos depois, seria vista por Euclides da Cunha em pessoa, quando ele passou por lá, que foi o primeiro local em que ele viu Caatinga aqui nos nossos sertões. Aqui tem uma foto da igreja atualmente, né? Depois de algumas reformas, a igreja essa que já tem 205 anos. E o Santo Antônio, tão famoso ali na entrada da cidade, é uma foto aí de uma réplica e que também está no conteúdo do nosso trabalho na parte escrita. Aí entramos no nosso capítulo, queimadas, base de operações agora, Guerra de Canudos, né, que foi o conflito que começou em 1896, e como vocês veem ali, referência da localização de Canudos em relação a queimadas. Uauá, onde teve aquele primeiro conflito, Monte Santo, também base de operações, e Queimadas, que foi a primeira base de operações da guerra. Aí temos discorrendo no trabalho escrito, foi dividido em primeira, segunda, terceira e quarta expedição, onde resumidamente a gente vai falar que a primeira, que foi a do tenente Pires, acabou caindo, né, sucumbindo entre Uauá e Canudos. Indiretamente aconteceu que as pessoas fugiram, já com receio, com medo, mas não envolveu diretamente Queimadas, mas já houve por causa do fuzuê, devido aos que ficaram vivos retornar a Juazeiro, e aquele doutor Arlindo Leone, que era o juiz, foi reclamar o governador do estado para pressionar o governo federal para mandar tropas contra Conselheiro, devido ao problema da madeira. Então tudo isso aí já foi, o telégrafo não parava, e devido a isso, os munícipes já ficaram assustados da pequena vila, né, que só tinha a essa altura 10 anos de existência. Aí vem a segunda expedição, aí sim, fica em Queimadas mesmo, desembarcam lá na estação ferroviária, que vocês vão ver a foto, e aí as primeiras tropas chegam lá, e quando acontece aquele fenômeno, já essas tropas comandadas pelo Major Febrônio de Brito, do Exército Brasileiro, e essa segunda expedição também vem a sucumbir com a vitória de Antônio Conselheiro e dos canudenses, né? Aí vem a terceira expedição. A terceira expedição já com um efetivo muito maior, né? Comandada aí pelo conhecido Corta-Cabeças, que também esteve em Queimadas, pisou em Queimadas, e foi até o pessoal dele lá, aconteceu algumas coisas complicadas aí, como a morte de alguns soldados. Ele já encontrou alguns feridos no hospital, que lá era o hospital de guerra, e forçou com que eles fossem para o combate, alguns morrendo até no caminho. E aí ele quis almoçar em Canudos, né? E não deu certo. Acabou sucumbindo também. E a quarta e última expedição, de Arthur Oscar, que ficou lá por muitos dias, inclusive tendo o Marechal da Guerra vindo para Monte Santo, veio Euclides da Cunha, né, fazendo parte da comitiva. Foi quando ele passou por lá por Queimadas. Teve um período assim maior, apesar da desorganização de tudo que prejudicava eles, mas essa daí conseguiu obter o êxito, né? Depois de todos esses revés das expedições anteriores, né? Aí tem uma foto de Antônio Conselheiro, né? Que não morreu nos combates, morreu devido a segundo comentam, a uma desinteria, e foi achado o corpo e fotografado pelos combatentes que lá estavam. Então, pós esse período traumático em que a cidade sofreu, vem, dentre outras coisas, além da enchente que teve nesse meio tempo, o período do cangaço. Quando a cidade já se recuperava, já estava com uma economia relativamente boa, Lampião toma de assalto. Aí tem até os nomes dos cangaceiros que estavam com ele. Então, Lampião, quando vem para a Bahia, corrido de Pernambuco, percorre Bahia, Sergipe e várias cidades do nosso sertão. Aquela foto foi em Ribeira do Pombal. Então, em 22 de dezembro de 29, uma data turva e melancólica para a cidade de Queimadas, né? Inesquecível, porque Lampião, acompanhado de mais 15 cangaceiros, chega sorrateiramente, vindo de Cansanção, e pega toda a população desprevenida. Aí uma reportagem do À Tarde de Oleone, que foi uma das minhas fontes, no ano de 1977. Aí tem algumas fotos do
local que ainda existe, que era o antigo quartel, ali do lado da prefeitura, e nesse passeio que 7 soldados perderam a vida, foram ceifados a sua vida, e Lampião, Volta Seca e seu bando só liberaram o sargento, foi quem ficou vivo para contar a história, e quem presenciou aquela cena naquele 22 de dezembro. E embaixo aí a foto do quartel atual. Esse quartel atual é interessante porque naquela placa tem o nome do soldado Aristides, homenageado, que foi uma das vítimas, que inclusive chamou Lampião de covarde e tudo, ajoelhado no momento de sua morte. Fato presenciado por muitas pessoas em Queimadas. Então, depois que Lampião faz o saque em Queimadas e toma muito dinheiro dos principais comerciantes, ele faz uma festa e uma carta, que está descrita no nosso trabalho. E essa carta aí ele manda para o governador Vital Soares, que era o governador da Bahia, se intitulando como governador do sertão e seu superior capitão. E após isso, Lampião continua a sua vida de cangaço e invadindo várias cidades, andando, Bahia, Sergipe, e na Gruta do Angico ele vem a falecer, né? Onde tem a morte, ele e 11 cangaceiros, alguns conseguiram fugir, e uma das volantes de um tenente consegue capturá-la aí, e eles acabam decapitados e são expostos numa escadaria de uma igreja, foto que corre o mundo todo aí, em várias reportagens da época, né? Inclusive dizem que Maria Bonita ainda estava viva quando foi decapitada. Vamos às considerações finais do trabalho. Então, após citarmos relevantes acontecimentos ocorridos durante a guerra de Canudos e a violenta passagem do bando de Lampião, podemos interpretar e compreender que Queimadas possui um arcabouço histórico muito valioso para a historiografia regional baiana, pois tinha uma localização estratégica, principalmente por estar na estrada de ferro e por possuir uma estação ferroviária com telégrafo e uma coletoria federal. E hoje a cidade de Queimadas, que era uma pequena vila no final do século XIX e início do século XX, cheia de história, servindo como uma inestimável fonte de estudo de seus acontecimentos e conflitos sociais na página de sua história, prospectando um grande objeto de estudo de futuras pesquisas. Atual, depois de restaurada, a ferrovia, né, e a estação, por onde chegaram as tropas e onde também chamou a atenção de Lampião para o assalto. E aí temos as nossas referências como pano de fundo, uma das ruínas, é um ponto turístico de lá, vindo de uma enchente do ano de 1911. E assim finalizamos o nosso trabalho. Obrigado.